Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês o meu home studio. É literalmente um home studio. Bora então? Roda a vinheta. Cadê? Não tem vinheta ainda. Bom galera, a ideia aqui do home studio teve início em 2019, ali no comecinho de 2019. Na verdade eu sempre tive uma ideia, né? De montar alguma coisa, crescer alguma coisa aqui dentro do meu quarto, que é o espaço que eu tenho para fazer isso, tinha para fazer isso, né? E aí em 2019 eu comecei a amadurecer ainda mais. Então aqui nesse espaço, né, onde a gente está, onde eu estou gravando aqui, só ficavam meus instrumentos, alguns instrumentos que eu tinha na época, ficava pendurado aqui e não tinha nada mais disso. E aí conforme foi passando o tempo, né, eu fui pensando em algumas coisas, tendo algumas ideias, até chegar nesse resultado, né? Mas passou por diversas modificações, né? No começo não tinha, por exemplo, a minha televisão como meu monitor, né? Eu optei em deixar ela como monitor por conta do tamanho da tela, mais fácil de visualizar, tudo mais, né? Então, conforme foi passando os anos, os meses, né? Até os anos, porque demorou uns 3 anos para eu terminar tudo. E conforme foi passando os meses, eu fui adaptando, colocando coisas novas, até chegar nesse resultado atual. E a ideia aqui do home studio, o que é? Eu quis separar ele em duas partes, né? Então eu deixei uma para a sala técnica, que é onde faço as gravações, onde fica o computador, a interface, os equipamentos, né? E é onde eu faço todo o trabalho de edição de áudio e essas coisas. E eu tive também a ideia de deixar uma outra parte aqui do home studio para a gravação de vídeo, né? Então eu montei um cenário para isso, para ficar legal, para ter um espaço para poder fazer gravações, projetos que eu tenho em mente, e fazer gravações voz e violão, ou até mesmo meus vídeos, ou então até mesmo que a minha ideia agora eu quero colocar em prática para valer, né? Cantores, músicos, amigos que queiram gravar alguma coisa, né? Nesse formato mais acústico, mais voz e violão, mais home studio mesmo, eu já tive a intenção de deixar um espaço justamente para isso, né? Então tem aqui tanto a sala técnica, onde eu faço o controle das gravações, das edições, e também tem o espaço para fazer a gravação dos vídeos. E nos meus vídeos eu utilizo aqui a própria sala técnica, porque eu acho mais ágil, né, fazer a gravação, mas eu deixei aquele cenário também para fazer a gravação de vídeo com outras pessoas, ou com cantores que queiram fazer esse trabalho aqui no home studio. Bom, pessoal, seguindo aqui então pelo tour do home studio, quero falar um pouquinho dos equipamentos que eu utilizo aqui, começando pela minha interface. A minha interface de áudio ela é uma interface da Behringer, a UMC 404. Essa interface ela é muito interessante porque nela eu consigo ter 4 saídas de instrumentos, né? Então eu posso ligar tanto 2 violões, quanto 2 microfones, ou então 3 microfones e um violão. Eu tenho várias possibilidades e o diferencial é que eu consigo, na hora de gravar essas quatro saídas, né, tudo mais, eu consigo mixar elas separadamente. Então eu consigo editar um violão separado do outro, né? Isso é muito interessante, dá uma qualidade a mais na gravação. Os microfones que eu utilizo aqui no home studio são da MXL. Eu tenho o par da MXL, então eu utilizo aqui o 990 e o 991. E como que eu utilizo aqui? O 991, ele é ele tem a cápsula um pouco mais fina, né? Então eu gosto de utilizar ele bastante na gravação do violão. Eu acho bem interessante para fazer a gravação do violão. Esse aqui é o microfone MXL 991. É um microfone super interessante, tem um custo-benefício bem legal. E o 990 eu gosto eu até gravei algumas coisas já com ele, né? Gravação de violão com ele. Mas eu resolvi deixar o 991 para violão e o 990, que é esse microfone aqui, eu resolvi deixar ele para gravação, capturação de áudio, de voz, né?
eu creio que me deu um resultado muito legal. Mas uma coisa interessante também, que eu pretendo levar para os próximos vídeos, é juntar tanto esse microfone quanto o 991, mais a linha do violão, e fazer a gravação desse jeito. Também dá um resultado bem massa, né? Um resultado final bem interessante. O monitor de áudio que eu utilizo aqui no Home Studio para eu fazer a conferência, né, depois de terminar uma gravação, uma coisa lá de mixar, de editar, eu utilizo os monitores de áudio da Edifier. Não são monitores caros, pelo contrário, são bem de entrada, mas me supre bastante minha necessidade. É o modelo R1100. E desde quando eu comecei a utilizar, eu gostei bastante, porque ele é bem equilibrado, questão de grave e médio, né? Não sobra nada de grave nem de médio, é bem equilibrado mesmo. E eu acabei gostando, me adaptei legal com esse monitor. Eu gostei bastante. E o custo-benefício dele também é bem interessante. Bom, junto com o monitor de áudio, para fazer algumas gravações, né, de violão, ou até mesmo para conferir a edição, a mixagem, né? Até mesmo como eu trabalho bastante com VS, eu utilizo também o headphone, porque eu consigo perceber algumas coisas a mais, né? E o headphone que eu utilizo é um Tascam TH02. Eu utilizo ele, eu comprei ele recentemente. Eu tive algumas gravações já que eu fiz com ele, tanto de violão quanto de voz. E é um fone que me agradou bastante. Eu senti um pouquinho de falta do grave, mas compensa bastante somado com o monitor, né? Eu consigo ter um resultado bem legal na hora de editar, na hora de ouvir tal gravação, né? É um fone bem legal também. É o Tascam TH02. Bom, galera, queria mostrar para vocês agora então os instrumentos que eu tenho aqui no Home Studio, né? Alguns instrumentos eu não utilizo, eu deixo eles mais aqui para compor o cenário e tudo mais, né? E também são instrumentos que eu tenho um apego, que foram instrumentos que eu ganhei quando era mais novo. Ou então os primeiros instrumentos, né? Minha primeira guitarra, meu primeiro violão, ainda tenho eles, né? Aqui comigo. Mas o restante são instrumentos que eu utilizo, tanto aqui no Home Studio quanto até mesmo na estrada. E eu queria começar falando então desse violão aqui, que é um Michael VM 921. Esse aqui ele foi meu primeiro violão de aço, que eu comecei utilizando aí nos barzinhos, que foi esse violão aqui que me lançou praticamente aí no mundo da música. E na noite, né, eu comecei utilizando ele para fazer meus primeiros shows. Esse violão aqui, ele é um Takamine, é um EG320. Esse aqui foi meu segundo violão de aço, né? Foi posterior ao Michael e é um violão que eu gosto bastante, porque supriu muito minha necessidade quando eu precisei, né? Adquiri esse violão aqui em metade de 2020. E é um violão muito interessante, apesar dele ser um modelo chinês, né? Tampo laminado, mas ele tem um baita som. E eu utilizo ele, né, aqui no Home Studio para fazer algumas gravações, estudar alguma coisa, né? E esse violão eu deixo ele mais aqui no Home Studio mesmo. E é um baita violão, eu gosto bastante dele. Bom, galera, essa aqui é uma guitarra Stratocaster da SX. Eu tô com essa guitarra desde o começo do ano, né, de 2022. Eu adquiri ela em janeiro e comecei a utilizar ela aqui para fazer as gravações aqui no Home Studio. Inclusive, utilizo ela para gravar meus vídeos ou qualquer trabalho que seja. E também utilizo ela na estrada. E é uma guitarra muito boa, por ter um custo-benefício, né, interessante. É uma guitarra que supre muito minha necessidade, tanto no Home Studio quanto na estrada. E eu acho a cor dela muito, muito bonita, uma guitarra que para mim me surpreendeu muito. Bom, e esse aqui é o violão que eu mais utilizo, tanto aqui no Home Studio quanto na estrada. É um Takamine GD20. Esse violão eu tô com ele tem pouco mais de 4 meses. Consegui comprar ele e assim é um baita violão. Ele tem um som muito legal, tanto plugado
O pré dele é bem legal e o som dele acústico também é bem surpreendente, né? Não é um violão japonês, não é um takamine japonês, não é um violão chinês, porém que chega, se aproxima, né, de alguma forma dos violões japoneses. É um violão que me agrada muito, eu utilizo ele aqui no home studio direto, utilizo na estrada, basicamente só levo ele para a estrada, porque é um violão que realmente é um pau para toda a obra, esse violão aqui. É um violão que me ajuda muito, tem um pré bem legal, tem um som bem interessante, é o Takamine GD20. E sem contar que o violão é bonito demais, esse violão aqui. Bom, então finalizando aqui a parte dos instrumentos, esse aqui é um violão de nylon, é um Strindberg SC30. Eu peguei esse violão aqui recentemente, então ainda não gravei nenhuma música, nenhum cover com ele, né? Não fiz nenhuma gravação com esse violão. Mas já deu para perceber que o violão é bem interessante, né? Tanto a tocada do violão, a composição da madeira, a estrutura do braço. É um violão que ele tem o braço um pouquinho maior, né? O que já é normal do violão de nylon. Mas é um violão muito confortável para poder tocar. E vai me ajudar bastante aqui no home para fazer umas gravações. Aí tem muita música de sertão recente, né, que tá vindo no nylon, que é bem legal isso também, trazer o nylon de volta, né? E também tem bastante música lá de trás que era utilizado o violão de nylon, né? Então é bom ter essa versatilidade aqui no home studio, né? E é um violão que eu pretendo levar para a estrada também. Bom, pessoal, então basicamente esse é o meu home studio, né? Que é o local onde eu faço as gravações, onde eu estudo, onde eu ensaio, onde eu faço basicamente tudo é aqui no home studio, que aqui é o meu quarto, né? Então eu transformei o meu quarto num lugar que eu pudesse estudar, que fosse um ambiente mais profissional, né? Pudesse trabalhar aqui dentro também, fora da estrada. E eu fico feliz de realmente ter conseguido chegar no resultado que eu queria. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo conhecendo o meu home studio. Espero que vocês tenham curtido, porque para mim é a realização de um sonho poder fazer um vídeo sobre isso, né? É um objetivo que eu sempre tive e realmente é a realização de um sonho. Então é muito gratificante para mim poder gravar um conteúdo sobre o meu home studio, pelo fato de realmente ter finalizado o meu home studio. Bom, então é isso, espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixa aí seu like. Se você estiver vendo pelo Instagram, me segue aí se você não me segue. Ou pelo YouTube, se inscreve no canal, me segue lá no Insta, porque eu tô direto postando algum material aí. E é isso, pessoal, grande abraço, valeu e até uma próxima.